Esse aqui sempre volta nesse mapa aqui, né? Então esse é o período após o rei Salomão, quando a monarquia foi dividida, se formou o reino de Israel no norte, que era mais rico e mais poderoso, e o reino de Judá no sul, que era menor, só que tinha o templo em Jerusalém. E a gente viu que rapidamente este reino aqui caiu em idolatria e infidelidade a Deus, e depois, mais tarde, esse aqui também, embora houvesse alguns dos reis daqui que fossem bons reis. E nesse período dessa monarquia dividida e da ameaça da conquista do reino do norte e depois do reino do sul, que vão vir os profetas. Então a maioria dos livros dos profetas se passa nesse período aqui, mais ou menos, a maioria, né? Não todos. Então a maioria se passa nesse período aqui. Então este reino vai cair no ano 722 a.C. Então 722 anos antes de Cristo, esse reino vai deixar de existir, e aí vai ser a conquista dos assírios. Então os assírios são esse império aqui. Lembra que a gente viu os assírios que vão conquistar e destruir o reino do norte e a capital Samaria. E eles vão colocar ali outras pessoas de outros lugares que vão se misturar com a população local e vão formar os chamados samaritanos. Lembra que a gente falou disso? Então, como é que surgiram os samaritanos? São os que sobraram lá na terra, alguns dos mais pobres que sobraram, misturados com outros que vieram de outras terras e que tinham também seus costumes, sua cultura, seus deuses próprios. Então virou uma mistura ali. Ao mesmo tempo eles cultuavam um pouco o Deus de Israel, mas também eles tinham seus próprios deuses, seus próprios costumes. Então eles eram um pouco diferente dos judeus. E muitos deles foram deportados para essas cidades aqui. Os israelitas que moravam aqui no Reino do Norte nunca mais vão voltar. Essas são as tribos perdidas de Israel. E a gente vai ouvir falando um pouco disso no mesmo Evangelho. Nós achávamos que ele ia estabelecer as tribos perdidas de Israel. Quem são? São esses que foram para o exílio e nunca voltaram. Tá? Então essas são as tribos de Israel, se dispersaram pelas nações. Depois, mais para frente, o reino do sul vai ser conquistado pela Babilônia. Então aqui o reino do sul não foi inteiramente conquistado. Neste daqui, Jerusalém sobreviveu ao cerco, porque tinha um bom rei lá, chamado Ezequias. E lá ele vai pedir socorro, vai clamar a Deus no templo, vai pedir ao profeta Isaías, e Jerusalém vai ser salvo. Lembra que Deus vai sair e vai matar todo o exército assírio lá no seu acampamento, e eles vão voltar para onde eles vieram e não vão conquistar Jerusalém, porque eles clamaram ao Senhor por socorro e foram ouvidos. Agora, mais para frente, vai vir reis que não são bons reis. E aí sim, Jerusalém vai ser destruída, e o templo vai ser destruído, e a Arca da Aliança vai se perder para sempre. Então, essa é a segunda conquista. A gente terminou aqui, no encontro passado. E agora a gente vai dar uma pausa. Esse aqui é a deportação da Babilônia. Então, os judeus que foram levados para o exílio lá na Babilônia. A gente falou sobre isso, né? Então, esse é o exílio, o famoso exílio da Babilônia. Bom, tá. Hoje nós vamos dar uma pausa na história de Israel um pouco, tá bom? Então, se a gente fosse continuar na sequência da Bíblia, a gente já iria para depois do exílio, né? Eles foram para o exílio e agora a volta que se dá no livro de Esdras, e também a reconstrução de Jerusalém, que se dá no livro de Esdras e Neemias. Então, os livros de Esdras e Neemias vão tratar da volta e da reconstrução de Jerusalém após o exílio. Mas a gente vai parar e vai começar a falar agora sobre os livros dos profetas. Então a gente vai começar a ver um pouco sobre cada um dos profetas. Por quê? Porque eles se passam mais ou menos nessa época, mais ou menos ali antes da destruição, mais ou menos alguns são durante o exílio e alguns são logo depois do exílio. Então nessa época se passa a maioria dos profetas. E a gente vai falar de alguns deles. Claro que a gente vai conseguir falar de todos e muito menos de tudo que tem para falar sobre os profetas, porque é muita coisa, são livros grandes. Então, tá, eu vou dar uma pincelada em alguns trechos dos livros, mas é muito interessante a gente saber. A gente costuma dividir quem eram os profetas. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, claro. Então, ele é como se fosse a boca de Deus, ele fala no nome de Deus. Então, existe
existe esse gênero literário da Bíblia, quer dizer, esse estilo de escrever, que geralmente quando vem assim, oráculo do Senhor, uma mensagem do Senhor. Oráculo vem de oral, né? Da boca do Senhor. Oráculo é isso, né? Veio da boca do Senhor. Então, a mensagem que vem do Senhor, isso é um estilo profético de escrever. E, geralmente, ele quer fazer uma de duas coisas. Ou ele quer denunciar alguma coisa, ou ele quer anunciar a salvação e o consolo, ou um ou outro. Então os profetas eles sempre têm um desses dois estilos, ou então estão chamando atenção, descendo o chicote, ou então eles estão, uma vez que aconteceu a tragédia, a desgraça, eles estão anunciando o consolo, que o Senhor vai prometer grandes coisas, e que o Senhor não abandonou o seu povo. Então os profetas são sempre nesse estilo. A gente costuma dividir os profetas em grandes profetas e profetas menores, tá? É por quê? Porque os grandes são mais importantes. Não, na verdade não é isso. Na verdade porque os grandes têm livros grandes. Os grandes profetas têm livros que são bastante capítulos. Os profetas menores têm livros que são pequenininhos, com poucos capítulos. Então, esses são os grandes. Quais são os grandes profetas? Para nós são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Vocês vão perceber que são os que a gente mais ouve na missa, geralmente, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Para os judeus, Daniel, ele não é contado entre os grandes profetas, ele é um livro um pouco diferente. Então ele está numa outra parte da Bíblia deles. Mas, para nós, ele é considerado um dos 4 grandes profetas. Então, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então esses são os 4 grandes profetas. E depois existem 12 ou 13, né, profetas menores. Para nós católicos existe um chamado Baruque, e não está na Bíblia protestante, nem na Bíblia dos judeus atualmente. Na Bíblia atual deve, na antiga sim, mas na atual não. Então Baruque está separado, mas ele tem um estilo próprio dele, e tem vários outros profetas, por exemplo, Amós, Oséias, Miqueias, Zacarias, Sofonias, Malaquias, Abdias, Joel e que mais? Acho que são esses. Não sei se eu falei os 12, mas falei um bom número, né? Esses são os profetas. Jonas, né? O famoso Jonas. Esses são os profetas menores, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre eles também. Eles têm mensagens importantes. Bom, falando dos profetas maiores, principalmente dos 3 grandes que a gente costuma ler bastante, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Todos eles, nos livros deles, eles têm uma estrutura mais ou menos da seguinte forma. Então, no livro de Isaías, no de Jeremias também é assim, no de Ezequiel também é assim, tem uma primeira parte do livro que trata da vida do profeta, a vida, a vocação dele. Então, é um trecho que está mais diretamente envolvido na vida dele. Depois tem um segundo trecho dos livros dos profetas, de Isaías, de Jeremias e Ezequiel, que se chama Oráculos contra as Nações. Quer dizer, contra esses povos que viviam em torno de Israel e que de alguma forma prejudicaram Israel ou que se aliaram com os inimigos de Israel. Então Deus vai pronunciar julgamento de oráculos contra eles. E depois, e também contra Israel, claro, porque Israel também foi infiel. Então Israel não escapou, né? Israel foi conquistado pelos babilônios também. Então existem oráculos contra as nações e contra Israel. E por fim, no final do livro, geralmente no final, tem profecias escatológicas de restauração, quer dizer, profecias que indicam a restauração e a reconstrução do povo, do templo, e que o Senhor estava com eles, que não os abandonou. Então é sempre essa tríplice estrutura. Então, no começo começa com a vida do profeta, depois com oráculos contra as diversas nações, inclusive contra Israel e Judá, e depois profecias de restauração. Então são sempre assim, o esquema geral dos livros dos profetas, tá? E a gente pode notar claramente, se a gente ouvir, olha, isso aqui parece mais um oráculo que fala da vida do profeta, olha, isso aqui parece mais uma coisa que ele está denunciando, alguma nação está anunciando o julgamento de Deus, e aqui não, aqui parece uma passagem que ele está anunciando o consolo, que ele está anunciando a restauração. Falando do profeta Isaías,
Muitos estudiosos, hoje em dia, dividem o livro do profeta Isaías em 3 partes, tá? Eles dividem em proto-Isaías, proto vem do grego, né? Primeiro Isaías, tá? Então ele vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Então essa é a primeira parte do profeta Isaías e se acredita que teria sido escrito pelo próprio profeta, ele mesmo, né? Ou pelo escriba dele. Depois do capítulo 40 até o capítulo 55, a maioria dos estudiosos acha que foi uma outra pessoa que escreveu, que não foi Isaías, talvez um discípulo dele. Ele é chamado de Deutero-Isaías, ou segundo Isaías, tá? Porque ele tem um estilo muito diferente, ele tem um jeito de escrever diferente, ele fala coisas diferentes, e ele fala coisas, inclusive, que parecem ter acontecido uns 200 anos depois. Então, é muito tempo uma pessoa sobreviver 200 anos, né? Então, se acredita que foi outro autor. Deutero-Isaías, ou segundo Isaías. Deutero é segundo em grego, tá? E foi escrito provavelmente nessa época do exílio da Babilônia. Então, o primeiro Isaías foi escrito lá mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. E o Deutero-Isaías teria sido escrito mais ou menos uns 150 anos depois, lá na época do exílio da Babilônia. E existe o trito Isaías, quer dizer, o terceiro Isaías, que é do capítulo 55 ao 65, que teria sido escrito já depois, na volta do povo da Babilônia. Então, as 3 partes do livro do profeta Isaías. A gente fala do livro do profeta Isaías, mas provavelmente teve mais de um autor esse livro. Tudo é inspirado, tudo mandado por Deus, mas provavelmente foi apenas de outra pessoa que escreveu e com o mesmo espírito de Isaías. Certo? Então, tem essas 3 partes. Bom, vamos ver alguns temas em Isaías, tá? Então, essa é a estrutura geral de Isaías. E agora a gente vai ler vários trechos, tá bom? Para a gente ver uns temas interessantes que tem aqui. Vamos para o primeiro capítulo do profeta Isaías. E é legal isso daqui, porque esse primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, ele meio que tem um resumo de tudo que vai acontecer no livro inteiro. Então, todas as coisas aqui que o profeta vai falar no livro inteiro, de certa forma, todos os assuntos, eles são meio que tocados nesse primeiro capítulo, como se fosse um resumo de tudo, tá? Então, vamos lá. Primeiro capítulo. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Osias, Joatão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Então, ele está escrevendo, lembra, na época daqueles reis ali, Acaz, Ezequias, ali na época da invasão do reino assírio, tá? Isso daqui. Então, é mais ou menos. Então, mas é mais ou menos nessa época das invasões assírias, ou dessa ameaça. Então a Síria vai entrar, né? Então ele está nessa tensão. Então esse é o Isaías, ele até aparece, lembra que a gente leu na semana retrasada, que ele aparece lá no rei Ezequias, quando esse rei Ezequias fica doente, e o profeta Isaías fala para ele, olha, prepara suas coisas que você vai embora, vai morrer, né? E aí o Ezequias fica muito triste, tira de lado, chora, né? Faz uma oração bonita pedindo a Deus, né? E aí Deus escuta e dá para ele mais 15 anos de vida. Então, vamos lá. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, porque o Senhor está falando. Então, olha, é o estilo de profeta. Lembra? O Senhor está falando. O Senhor está falando pela boca dele. Então, é o estilo de profeta. Criei filhos e filhos crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor, mas Israel é incapaz de conhecer o meu povo, e o meu povo não pode entender. Então aqui ele está falando, olha, até o boi e o jumento entendem quem é o dono dele, mas o meu povo, que é meu filho, não me reconhece. Então é o Senhor reclamando. E essa passagem do boi e do jumento, é interessante que os padres da igreja, claro, Isaías não está pensando nisso, mas os padres da igreja falam assim, olha, o jumento reconhece a manjedoura do seu Senhor. Eles viram ali uma referência ao nascimento do Senhor,
num estábulo e colocado numa manjedoura. Lá onde não tinha lugar para ele, porque Israel não reconheceu o Senhor, não tinha lugar para ele nem nas hospedarias, tinha lugar apenas no estábulo, na manjedoura. Lá o jumento e o boi o reconheceram, e é por isso que se coloca no presépio ali, né, o jumento e o boi. Então faz parte por causa dessa passagem. Então os pais da igreja viram ali essa profecia, uma alusão distante, né, ao Senhor que nasceria numa manjedoura. Claro que não é a intenção do autor aqui, não é o que ele pensou na hora, ele está falando de outra coisa, né? Mas aí a gente que já conhece o final da história já reconhece aqui uma coisa, uma porta aberta, né? Uma porta aberta para o futuro. Então é bonito de ver isso, né? Nós cristãos conseguimos ver algo a mais, tá? Mas é bonito aqui, ele está falando, tá? Deus está reclamando do seu povo, né? Ai da nação pecadora, do povo cheio de iniquidade, da raça dos malfeitores, dos filhos pervertidos. Eles abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e afastaram-se dele. Onde podeis ser feridos ainda, vós que perseverais na rebelião? Com efeito, toda a cabeça está contaminada pela doença, todo o coração está enfermo, desde a planta dos pés até a cabeça, não há lugar são. Então, pesado, né? Crítica de Isaías aqui. Tudo são contusões, machucaduras e chagas vivas, que não foram espremidas, não foram atadas, nem foram amolecidas com óleo. Olha que interessante, o óleo é usado para a cura das chagas, igual hoje. A gente usa óleo na unção dos enfermos. E até hoje, se as pessoas têm escara de decúbito, aquelas lesões assim, o que se passa lá? É o dersane, não é isso? O dersane é óleo, né? É óleo vegetal. Então, o óleo simboliza a cura, tá? Então, está falando, Israel é como se fosse um corpo ferido, chagado, e que não tem cura. A vossa terra está desolada, vossas cidades estão incendiadas, o vosso solo é devorado por estrangeiros, sob os vossos olhos. É a desolação como devastação dos estrangeiros. A filha de Sião foi deixada só, como uma choça em uma vinha, como um telheiro em um pepinal, como uma cidade sitiada. Não tivesse o Senhor dos Exércitos deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Então, lembra, cidades pecadoras do Antigo Testamento, aquelas que foram fulminadas com fogo do céu. Israel é que nem eles, é que o Senhor quis deixar o resto, a filha de Sião, o resto fiel, que dali vai ser reconstruído o povo. E a filha de Sião, ela sempre símbolo também sempre lembrando que a Virgem Maria vai ser a verdadeira filha de Sião, mais na frente, não agora. Bom, vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, príncipe de Sodoma, prestais atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Então olha só, ele está chamando Israel de Sodoma, de Gomorra. Nossa, eles são os piores pecadores, né? Então ele está falando, as cidades que foram destruídas, vocês são iguais a eles, né? Vocês são igual a Sodoma e Gomorra, vocês são melhores que Sodoma e Gomorra. Então, é pesado, né? Que me importam vossos inúmeros sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura, de bezerros cevados, no sangue de touros, de cordeiros e de bodes, não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Lá no templo. Basta de trazer-me oferendas vãs, elas são para mim um incenso abominável. Lua nova, sábado e assembleia, não posso suportar iniquidade e solenidade. Então, Deus está criticando aqui o culto vazio deles. Não adianta nada oferecer sacrifícios, ir no templo, guardar as festas, o sábado, se ele não vive as leis dele, se não vive a justiça, se não vive aquilo que ele pede. Então, os profetas vão criticar muitas vezes isso, o ritual vazio. Quer dizer, claro que Deus quer que o povo vá no templo, quer que o povo vá rezar, ele colocou na lei lá de Moisés, mas ele não quer que seja um culto vazio, só de aparência. Ele quer que seja um culto de
coração e que se viva aquilo que ele pede, não só se faça um ritual vazio ali, sem viver a justiça, sem transformar o coração. Então, os profetas vão falar muito disso, do culto hipócrita, do culto vazio. Então, a gente viu o primeiro tema aqui que aparece, que é o julgamento de Jerusalém. Então, Deus vai fazer um julgamento sobre Jerusalém, que nem ele julgou Sodoma e Gomorra. E agora, o profeta está criticando o culto hipócrita do povo, como vários outros profetas vão criticar o culto hipócrita do povo. As vossas boas novas, as vossas festas, a minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo. Estou cansado de carregá-la. Quando estendeis as vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, não vos ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai da minha vista as vossas más ações. Cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então sim, poderemos discutir, diz o Senhor. Mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se estiveres dispostos a ouvir, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis o que a boca do Senhor falou. Então é uma ameaça, né? O Senhor está falando para se converter. E você vê que não é tarde. O Senhor ameaça, mas ele está disposto a mudar se ele se converter. As ameaças de Deus, ele sempre está disposto a ter misericórdia, né? Mas são ameaças para que o povo leve a sério, que não é brincadeira que ele está falando. Então, aqui contra o culto vazio. E ele quer que se pratique a justiça. Essa passagem aqui a gente lê muitas vezes na quaresma, no início da quaresma, né? Então, para que não seja uma quaresma vazia, só para a gente ficar ali fazendo uma penitência vazia e não se converter de verdade. A gente tem que se converter, tem que se tornar uma pessoa melhor. Todo sacrifício, todo culto, ele tem esse objetivo de nos tornar pessoas melhores, de nós nos convertermos de verdade, né? Então, geralmente a gente lê isso aqui nos períodos de conversão, né? Então essa passagem de Isaías. E aí tem a lamentação sobre Jerusalém. Como se transformou em uma prostituta a cidade fiel, Sião, onde prevaleceu o direito, onde habitava a justiça, mas agora povoada de assassinos. A tua prata transformou-se em escória, a tua bebida foi misturada com água. Os teus príncipes são os rebeldes, companheiros de ladrões. Todos são ávidos por subornos e correm atrás de presentes. Então são corruptos, né? Não julgam com justiça, recebem subornos, presentes, né? Nossos políticos precisavam ler um pouquinho isso daqui, né? Não fazem justiça ao órfão, a causa da viúva não os atinge. Por isso mesmo, por que eles não fazem justiça ao órfão e à viúva? Que Deus vai falar muitas vezes. Porque não é interessante. O órfão e a viúva são pobres, eles não têm nada para oferecer. Se você faz justiça ao órfão e à viúva, você não recebe nada em troca. Não tem nenhuma vantagem. Se você faz justiça à pessoa que tem dinheiro, aí ela vai te dar um presente, vai te dar um agrado, vai te dar uma influência, vai te dar um cargo. Então isso é sempre uma coisa para a gente ver, né? O órfão e a viúva não tem nada para dar em troca. Eles eram, você ser viúva em Israel antigamente, era viver na miséria, porque era o homem que sustentava a casa. A mulher não tinha muita capacidade de sustentar a casa naquela sociedade. Ela vivia sozinha. Se ela não tivesse filhos, era pior ainda, porque ela não tinha nem os filhos para socorrer ela, né? Então era muito complicado ser viúva naquela época. Era a imagem da pessoa que dependia inteiramente de Deus para o seu sustento. E assim também os órfãos que não tinham os pais para sustentar. Os órfãos também eram a imagem da pessoa que dependia inteiramente de Deus. Esses que os juízes deveriam ter um carinho especial, mas eles tinham um carinho especial para aqueles podiam dar alguma coisa de volta para eles. Então, é o que Deus está criticando aqui. Por isso mesmo, o oráculo do Senhor dos Exércitos. Então, o oráculo, lembra, que sai da boca dele, né, do oral, né? O forte de Israel, ai de ti, eu me divertirei às custas dos meus adversários,
vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei as tuas escórias com a potassa, removerei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízes voltem a ser o que foram no princípio, e que os teus conselheiros sejam o que eram outrora. Quando isso se der, então sim te chamarão de cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, os teus retornantes pela justiça. Será a destruição dos ímpios e dos pecadores, todos juntos, os que abandonaram o Senhor perecerão. Então olha que interessante aqui ele já começa a anunciar uma certa promessa, quer dizer, o mal não vai vencer, o Senhor vai conseguir fazer o seu povo justo, ele vai triunfar, a justiça vai triunfar, mesmo que para isso passe-se por sofrimentos e por dificuldades. Mas aqui, lembra que o livro ele começa já com a denúncia de Jerusalém, o culto hipócrita, chamado ao arrependimento, e agora no final do primeiro capítulo, ele está anunciando que o bem vai prevalecer, que é o final do livro do profeta Isaías. Então, nesse primeiro capítulo, ele já está fazendo um resumo de tudo que vai falar o livro inteiro, né? As ameaças e depois a consolação, no final, que a justiça vai prevalecer, o Senhor vai ser vitorioso, ele vai fazer reinar a justiça no seu povo, e claro, aqueles que são maus vão ser julgados e vão ser retirados do meio do povo. Com efeito, ficareis envergonhados os terebintos, que constituem vossas delícias. Tereis vergonha dos jardins que tantos desejavas, pois sereis como um terebinto cujas folhas estão murchas, como um jardim sem água. O homem forte virá a ser como a estopa, e a sua obra como uma centelha. Ambos arderão juntos, e não haverá ninguém que os possa apagar. Então aqui ele está criticando também um pouco o culto com as árvores sagradas, onde eles ofereciam sacrifícios para os ídolos, né? Tinha umas árvores que tinham ídolos sagrados, uma deusa Asherá, que eles ofereciam, uma deusa esposa de Deus, né? Que se ofereciam sacrifícios, culto de fertilidade. Então aqui o profeta está fazendo uma menção a isso. Então vamos lá. E aqui, no começo do segundo capítulo, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Dias virão em que o monte da casa do Senhor será estabelecido no mais alto das montanhas e se alçará acima de todos os outeiros. Outeiro, para quem não sabe, é monte, tá? Montes, pequena elevação. A ele acorrerão todas as nações. Muitos povos virão dizendo: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará as nações, ele corrigirá muitos povos. Estes quebrarão as suas espadas, transformando-as em redas e as suas lanças, a fim de fazerem em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra a outra, nem se aprenderá mais a fazer a guerra. Ó casa de Jacó, vinde, andemos na luz do Senhor. Então aqui é a profecia final, é a profecia de que não só vai reinar a justiça e a paz para Jerusalém, mas para todos os povos do mundo inteiro. Todos vão olhar para o monte da casa do Senhor e falar: vamos adorar ao Senhor, ao único Deus de Israel. Isso aqui é uma profecia messiânica, dos tempos messiânicos. E, de certa forma, aconteceu. Não é verdade que agora o mundo inteiro ora para o Deus de Israel e levanta as mãos para ele e aprende no Deus de Israel a sua lei? Não só os judeus, brasileiros, ingleses, americanos, alemães, árabes, chineses, todos os povos do mundo inteiro hoje conseguem louvar e cultuar o Deus de Israel, o único Deus, e aprender dele, a lei dele. Saiu do monte do Senhor, lá do monte Calvário, onde foi crucificado o nosso Senhor em Jerusalém, a sua palavra, de lá saiu e está atingindo o mundo inteiro. Então isso aqui é uma profecia messiânica, é uma profecia para além da destruição de Jerusalém. Está falando: olha, mesmo depois que Jerusalém foi reconstruída, depois de toda a desgraça que vão reconstruir Jerusalém, não vai ser só Jerusalém que vai viver em paz, vai ser o mundo inteiro. O mundo inteiro vai viver a conhecer o Senhor. Então, é uma promessa enorme que ele está fazendo aqui, uma promessa escatológica. Claro que ainda
uma promessa que ainda está se cumprindo, já começou a se cumprir, mas ainda não é isso? Então, já, de certa forma, o mundo inteiro recorre ao único Deus de Israel, aprende dele a sua lei, mas ainda não são todos, ainda falta muito, é isso? Então, aqui a gente já vê um resumo do que vai ser todos os livros. Então tá, vamos ver mais algumas outras coisas aqui que a gente pode, alguns outros temas do livro do profeta Isaías. Bom, a gente viu o julgamento dos maus, né? Vamos lá. Agora a gente pode ir para o capítulo 6. Antes do capítulo 6, vamos para o capítulo 5. Olha que interessante isso daqui. E vocês vão reconhecer essa história. Parece muito uma história que a gente ouve no Evangelho. Vou cantar ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. O meu amado tinha uma vinha em uma encosta fértil. Ele cavou-a, removeu a pedra e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isso esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, servi de juízes entre mim e minha vinha. Que me restava ainda fazer a minha vinha que eu não tinha feito? Porque quando eu esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas? Agora vos farei saber o que vou fazer da minha vinha. Arrancarei a sua cerca para que sirva de pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisado. Reduzi-la-ei ao matagal, ela não será mais podada nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão no meio dela. Quanto às nuvens, ordenar-lhe-ei que não derramem a sua chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação preciosa. Deles esperava direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. Então, onde que aparece essa história? Quem conta uma história parecida com essa? Vocês não reconhecem? Jesus, que fala da vinha, que daí foi arrendada aos vinhateiros, e aí o seu Senhor mandou lá emissários para colher o fruto. O que eles fizeram com os emissários? Bateram em uns, cuspiram no outro, mataram o outro. Aí ele falou: olha, eu vou enviar meu filho, porque meu filho eles vão ouvir. E aí eles jogaram o filho para fora da vinha, mataram o filho. E aí Jesus fala: o que vão fazer com esses vinhateiros? E aí o sacerdote fala: olha, ele vai mandar matar esses vinhateiros e vai arrendar a vinha a outros que vão dar fruto no tempo certo. Então Jesus pegou da onde essa palavra? Aqui, de Isaías, né? É parecida, não é isso? A vinha. E interessante, ele fala que ele queria uvas doces, uvas vermelhas, mas só tinha uva azeda que não prestava. E o Senhor, quando foi visitar a sua vinha, qual que foi o fruto que deram para ele beber? Lá no alto da cruz. O que ele tomou lá? Vinagre, né? O vinho, o fruto da uva azeda, né? Então é o símbolo da sua casa de Israel, que ele esperava uvas doces, que ele fez tudo por ela, mas o que deram para ele foi uvas azedas, né? Então aqui a gente vai vendo algumas coisas, umas referências que tem no Novo Testamento. Claro que Isaías não está pensando diretamente em Jesus, né? Mas nós, que conhecemos o final da história, a gente já consegue ver algumas coisas dessa profecia que vão lá à frente, né? Ele está falando de Israel que é infiel, mas Israel sempre foi infiel e continuou sendo infiel até a época de Jesus. E nós também, que somos Israel, somos infiéis. E nós também produzimos as uvas azedas, porque foi por causa, nossa causa, que ele morreu na cruz também, que ele tomou aquele vinagre azedo lá, né? Então, essa aqui é a parábola da vinha. A gente vê, quando ouvir o Evangelho, a gente vai lembrar do profeta Isaías. É parecida, né?
está falando do povo que não produz frutos. Vamos para o capítulo 6, a vocação dele. No ano em que faleceu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um trono elevado. A cauda de sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Serafim significa literalmente em hebraico aqueles que estão ardendo ou se queimando, pegando fogo, tá? Então isso significa serafim em hebraico, tá? Então são literalmente os que pegam fogo, tá? Por quê? Porque eles estão próximos da fonte da luz do fogo, então eles pegam fogo também, eles se inflamam de fogo, tá? Estão ardendo, claro, ardendo de quê? De amor, né? Do fogo do amor, sabe? Fogo é o Espírito Santo, né? Então, serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então aqui que tem esse tipo de criatura celeste, os serafins, né? Que aparece uma das vezes na Bíblia. A gente tem várias criaturas celestes que vão aparecendo na Bíblia, como se fosse, né, a gente fala uma hierarquia dos anjos, né? Tem os serafins, tem os querubins, tem as potestades, as virtudes, tem os príncipes, os principados, né? Tronos, e tem os anjos e arcanjos. Então, assim, a hierarquia angélica. A gente não sabe exatamente como funciona essa hierarquia angélica. Muitos teólogos, eles têm algumas hipóteses, eles especulam, né? Quem que é o maior, quem que é o menor, quem que é mais importante. Tradicionalmente, os serafins são os mais importantes de todos, né? Os que estão mais próximos do trono de Deus. Eles estão tão próximos que eles queimam, pegam fogo, né? Não temos certeza, né? Mas assim, a especulação, né, Santo Tomás de Aquino fala, né, Dionísio, pseudo-aeropagita, coloca serafins, querubins, tronos, potestades, virtudes, principados, potestades, virtudes, e aí depois, faltou o que eu estou esquecendo, mas tem os arcanjos e os anjos, né? Então, essa hierarquia que se coloca, mas na Bíblia não fala que é exatamente assim. Isso é uma especulação, tá? A gente está viajando aqui e imaginando que talvez seja mais ou menos assim, tá? Bom, tá bom. Olha que interessante isso daqui. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Olha, onde a gente fala isso daqui? Na missa, né? A gente canta o hino dos serafins aqui, toda a Santa Missa. É o hino dos anjos, então a gente pode se lembrar disso, né? É o hino que eles cantam diante do trono do Senhor. Não foi a gente que inventou, está aqui. Isaías viu, é o hino que eles cantam, santo, 3 vezes santo, né? E aqui também mais uma alusão. Claro que não está claro a Santíssima Trindade aqui, mas nós que já sabemos, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabemos porque Deus é 3 vezes santo. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo, né? Então, claro, Isaías não tem uma visão clara disso, mas nós sabemos, né? Então, por que é 3 vezes santo, né? E a sua glória enche a terra, não está só lá nos céus. Então, Deus não está distante, a sua glória está aqui, ela enche a terra, a cauda da sua veste desce e toca o chão. Então, o Senhor não está longe, Ele enche a terra com a sua glória. Isso é fenomenal para ele ver. A voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então, a fumaça Shekinah, é o Espírito do Senhor que enchia o templo, que nem a fumaça do incenso, né, quando a gente vê aqui no altar. Essa é a imagem, tá? Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mais ou menos igual São Pedro hoje na Bíblia, né? Afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então, sempre que um justo se encontra diante de Deus, é isso que ele sente, geralmente: nossa, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu não sou digno. E assim como Pedro hoje no Evangelho falou, assim também Isaías. E é verdade, ele é digno mesmo, a gente vai ver aqui. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou meus lábios e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade está removida, o teu pecado está perdoado. Então, interessante, ele vai purificar com a brasa do altar. E é uma passagem bonita,
mas dói, né? Imagina colocar uma brasa nos lábios, assim, uma coisa que não é nada agradável, né? Então as purificações de Deus dói, são penosas, né? Então aqui Isaías ele foi purificado. É uma imagem bonita da brasa, mas assim, a gente nunca pode esquecer que é uma imagem dolorosa, é uma imagem de cruz, não é uma imagem tranquila, né? Mas ele aceitou a purificação. Em seguida, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, bonito de ver. Ele viu os anjos inflamados, porque estavam junto do trono de Deus, e agora quem está inflamado é Ele. Ele que está pegando fogo agora. Ele que foi inflamado com as mesmas chamas que os anjos, os serafins estavam ali, queimando, se abrasando por dentro. Então, e aí ele fala: esse eu envia a mim. Quer dizer, não é que Deus falou, você vai, não, ele falou assim, eu quero ir. Então ele foi purificado, ele sentiu dentro dele aquele desejo de fazer o que Deus quer dele. A vocação, essa é uma verdadeira vocação. Ele primeiro se sente indigno, mas por outro lado ele quer, lá no interior dele, quer de todo o coração fazer o que o Senhor precisa. O Senhor precisa de alguém, ele sente: envia a mim. Ele pede, bonito, né? Então aí, e aí Deus vai falar para ele. Então aqui, vai e dize a este povo: podeis ouvir certamente, mas não haveis de entender. Podeis ver certamente, mas não haveis de compreender. Embota o coração deste povo, torne pesados os teus ouvidos, tapa-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, e não suceda que seu coração venha compreender, que ele se converta e eu consiga a cura. Então, quer dizer, está falando: olha, é um modo de falar. Você vai falar, mas eles não vão aceitar, eles não vão compreender, porque o coração deles está duro. Então assim, fala, mas eles não vão entender, eles vão sofrer as consequências das suas ações, eles não vão se converter, tá? Então é isso, tá? E vamos lá para Isaías 7, lá agora, essa visão famosa aqui. Então vamos lá. No tempo de Acaz, então já é outro rei, né? Não é outro rei, se vocês lembrarem. Acaz não é um rei muito legal, não, né? Ele não é um rei muito fiel. Filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, subiram contra Jerusalém Razom, rei de Arã, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel. Então aqui, dois reis se aliaram contra Judá: o rei de Israel, do reino do norte, e o rei da Síria. Então os dois se aliaram para tentar tomar ali Jerusalém, né? A fim de tomá-la de assalto, mas não conseguiram atacá-la. Um aviso foi dado à casa de Davi, que de Arã conseguira a aliança de Efraim. Efraim é a tribo, uma das 12 tribos de Israel, lembra? Efraim é uma das 12 tribos e é a tribo principal do reino do norte. Então quando vocês ouvirem falar de Efraim, vocês sempre pensem no reino do norte, né? É o reino de Israel, é a tribo principal de Israel. Assim como Judá era a tribo principal do reino do sul. Então, com isso, agitou-se o seu coração e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque, impelidas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acaz, juntamente com o teu filho, Sear e Azul. Encontrá-lo-ás no canal da piscina superior, na entrada do campo do pisoeiro. Então ele vai consolar: olha, não coloque sua confiança em outros, não coloque sua confiança na Assíria, que era a grande potência. Coloque sua confiança no Senhor, né? O Senhor vai libertar. Não se preocupe, tá? Então está aqui, no versículo 7. Assim diz o Senhor: tal não se realizará, tal não há de suceder, porque a cabeça de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razom, o rei, né? Dentro de 65 anos, Efraim será arrasado e deixará de constituir povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romelias. Se não credes, não vos manterei firmes. Então ele está falando o seguinte:
não se preocupe, esses dois reinos que parecem fortes agora, dentro de 60 anos eles não vão ser nada, vão ser totalmente arrasados. Vão ser arrasados pelo Império Assírio, lembra que a gente falou, que mostrou que o Império, que vai sair conquistando tudo? Então, esses dois reinos, os assírios vão chegar e vão destruir tudo, não vão ser nada. Coloque a sua confiança no Senhor, né? E aí, a gente continua aqui. O Senhor voltou a falar a Acaz, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus, ou das profundezas do Sheol, Sheol é a mansão dos mortos, ou das alturas. Acaz, porém, respondeu: não pedirei nada, nem tentarei ao Senhor. Então ele falou: não quero pedir nada a Deus, não quero tentar. Mas aqui não quero pedir a Deus, não no sentido de respeito a Deus, mas no sentido de eu não quero mexer com isso, né? Não vem me falar essas coisas, não quero mexer com essas coisas de Deus aí, não vou resolver as coisas do meu jeito, né? Acaz, porém, respondeu tal. Então disse ele: ouvi vós, casa de Davi, parece-vos pouco fatigardes os homens e quereis fatigar também, meu Deus? Pois saber que o Senhor mesmo nos dará o sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. Então aqui é a profecia do Emanuel. Então vai haver uma jovem, no grego é traduzido como virgem, tá? Uma virgem vai conceber e vai dar um filho chamado Emanuel, tá? E aí este Emanuel, esse filho dessa jovem, vai ser a esperança para o povo. Vai ser ele que vai ser a esperança, tá? A gente não sabe exatamente de quem se trata, de quem o profeta está falando inicialmente, tá? Se acredita que pode ser que seja um filho dele, que vai ser um bom rei, chamado Ezequias, que nós falamos dele, né? Ezequias, então, ele vai ter um filho e vai ser um bom rei, e o Ezequias vai salvar o seu povo da Assíria, lembra? Que ele vai clamar por socorro e o Senhor vai lá e vai ferir todo aquele exército do povo lá no acampamento. Pode ser que ele está falando: olha, você vai ter um filho e esse filho vai ser um grande rei, um bom rei. É no sentido ali imediato, mas se viu que o Ezequias, embora tivesse sido um bom rei, não era tudo isso. Ele salvou o seu povo temporariamente, mas depois vai vir mais desgraças e Israel vai ser destruído realmente na Babilônia, não é isso? O Judá vai ser destruído pela Babilônia. Então o povo foi ler essa profecia e falou: olha, esse Emanuel, esse Deus conosco prometido, não é exatamente o rei Ezequias, que foi um bom rei, mas não era tudo isso que a gente esperava, né? Então realmente se começou a ver nessa profecia que haveria um outro rei, um outro ungido, que este sim realmente salvaria Israel de verdade, e salvaria não só de uma invasão, mas salvaria inclusive dos pecados, porque afinal Israel estava sofrendo as consequências do seu pecado, então eles precisavam ser salvos dos seus pecados. Então essa profecia do Emanuel virou a profecia do Salvador, do Messias. Então na época de Jesus, quando eles liam essa passagem, eles pensavam: é o Messias que vai vir, e vai vir de uma virgem. Então o evangelista Mateus viu na concepção de Nossa Senhora, a Virgem, o cumprimento final dessa profecia de Jesus, que é descendente de Davi, que é o rei de Israel, e que ele sim vai trazer a paz e vai salvar o seu povo, muito mais do que Ezequias, né? Ele sim vai ser o verdadeiro rei perfeito e bom rei. Então a gente viu aqui, né, o oráculo do Emanuel. Vamos ver mais alguma coisinha aqui de Isaías. Vamos para o capítulo 11. Então, claro, estou pulando diversos trechos, né? Tem diversos oráculos, diversas profecias aqui, cada um tem um certo contexto. Estou pegando alguns temas principais, porque, claro, não dá para a gente ler o livro inteiro aqui. Depois vocês vão ler com calma, né? Em casa. E vamos lá. Mais uma profecia aqui, no capítulo 11. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará
das suas raízes. Então, Jessé, quem foi Jessé? Vocês lembram quem é Jessé? Quem foi Jessé? Jessé é o pai de Davi, tá? Jessé é o pai de Davi. Então, um tronco de Jessé quer dizer um descendente do pai de Davi, ou seja, um descendente de Davi, alguém que vai ser rei também, né? Um rebento. Então, imagina que o tronco foi cortado e ali começa a germinar uma nova folhagem do tronco que tinha sido cortado. Então, assim Israel também, Jerusalém que vai ser cortada, mas vai germinar um rebento dali, tá? Uma curiosidade, tá? Nazaré vem dessa palavra rebento, tá? Nazar, né? Em hebraico, significa literalmente rebento. Então, interessante, Jesus de Nazaré, Jesus da cidade do rebento, né? Então, assim, é uma coincidência interessante. Assim como também ele nasceu na casa do pão, né? Betlehem, na casa do pão, né? O pão da vida nasceu na casa do pão. Então, Belém, né? Então, vamos lá. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. O Espírito, então vai ser ungido com o Espírito, né? O Espírito Santo aqui. O Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. No temor do Senhor estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará a sentença apenas por ouvir dizer, antes julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da sua boca, com a sua palavra, né? Com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Essa imagem do sopro dos lábios vai aparecer de novo no Apocalipse. Quando Cristo Rei estiver, ele vai soprar, a sua boca vai ser uma espada afiada, e com o sopro dos lábios ele vai derrubar o malvado, o ímpio. Então a gente viu aqui os 7 dons do Espírito Santo, né? Só que aqui nessa versão, que é a tradução do hebraico, tem só 6 dons. Na tradução grega, na Septuaginta, tem os 7 dons. Ele acrescenta aqui o dom da piedade. Então, é daqui. De onde que vem os dons que a gente fala, os 7 dons do Espírito Santo? Aqueles que a gente fala às vezes do Crisma e tal, é daqui. É dessa passagem isso aí. Esses são os dons do Espírito Santo. Então, de conselho, fortaleza, de conhecimento ou entendimento, de temor de Deus, tá? De entendimento e sabedoria, tá? Então, aqui estão os dons do Espírito Santo, tá? Tá bom, tem muita coisa aqui. Olha só que interessante, vamos lá para baixo, vamos continuar então, Isaías, tá? 11. Então o lobo, a justiça será o cinto de seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. Então o lobo morará como o cordeiro e o leopardo se deitará como o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos e o menino os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntas se deitarão suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide, que é uma cobra, né? A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém o fará mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. Então isso aqui é uma super profecia, né? É uma profecia não só da reconstrução de Jerusalém, de que eles vão voltar, mas de uma nova criação, né? É uma nova criação. Que criação é essa aqui? Que lugar é esse que o leão pode andar junto com a gazela, o lobo junto com o cordeiro, que a criança pode pôr a mão no buraco da cobra e não se ferir? Não é essa a criação, né? É uma criação nova. Então, o que o Senhor está anunciando aqui é algo totalmente novo. É uma nova criação, não é só uma renovação qualquer, tá? Então, é uma grande profecia por isso daqui. É uma nova criação, tá? Vamos lá para o versículo 10. Então, tem um novo rei, né? Ungido. Um novo ungido, vai ser ungido com o Espírito Santo. Um novo reino, uma nova criação. E no versículo 10,
naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal para todos os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto de seu povo, a saber, aquele que restar na Síria e no Egito, em Patros, em Cush e no Elam, em Senaar, no Emate e nas ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel. Então lembra que Israel foi dispersado pelos assírios? Ele vai reunir de volta. Eles nunca voltaram, até hoje eles não voltaram. Mas o Senhor está reunindo de volta, porque para onde o povo de Israel foi dispersado? Para o meio das nações, não é isso? Israel foi dispersado para o meio das nações, e agora quem está voltando para o Deus de Israel? Todas as nações. Então o Senhor está reunindo o seu povo Israel, resgatando as nações, para os quais ele dispersou o seu povo. Vamos lá. Ajuntará os dispersos de Judá, dos 4 cantos da terra. Cessará o ciúme de Efraim. Os adversários de Judá serão exterminados. Efraim não tornará a ter ciúme de Judá. Então Efraim é o reino do norte, lembra? E Judá, tá? É o reino do sul. Cadê? Ambos atirar-se-ão sobre os filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Edom e Moab se sujeitarão ao seu domínio, e os filhos de Amon lhes submeterão. Israel secará a baía do mar do Egito, e ele se agitará com a mão contra o rio, contra a violência de seu sopro. Dividi-lo-á em 7 canais, permitindo que seja atravessado até com sandálias. Olha que interessante. Então a água vai ser dividida, você vai passar por ele a pé. Haverá um caminho para o resto de seu povo, para o que restar da Síria, como houve um caminho para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então o que vai acontecer aqui é uma nova criação e é um novo êxodo. É um novo êxodo. Eles vão sair novamente da escravidão. Assim como saíram da escravidão do Egito, vão sair novamente da escravidão. Mas é uma escravidão qualquer? Não, a escravidão do pecado. Porque não foi o pecado que vai fazer com que eles vão ser dispersados? Então agora a escravidão do pecado tem que ser libertados. O novo êxodo vai se abrir as águas do rio e do mar, e eles vão caminhar. Então o novo êxodo que vai acontecer. Tá bom? E é isso que o povo vai ficar estranhando quando veja João Batista pregando ali as margens do Rio Jordão. Por que ele começa a pregar as margens do Rio Jordão? Onde que concluiu o êxodo? Onde que eles começaram a entrar na terra prometida? Através do Rio Jordão. Então ele está anunciando o quê? Quando ele está pregando ali as margens do Jordão? Que vai acontecer um novo êxodo. O novo êxodo está para acontecer. Essa é a imagem que o profeta Isaías está anunciando. Tá bom? Vamos ver, tá bom, só mais uma, vai? Depois eu falo. Vamos ver, tem muita coisa, a gente continua no próximo turno. Vamos para, acho que é esse aqui. Isaías 44. Lá à frente. Acho que melhor do que 44, talvez um 41. Vamos ver se o 41 acho que é melhor. Então vamos lá, 41, versículo 21. Trazei a vossa queixa, diz o Senhor. Apresentai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Tragam-nos, mostrem-nos o que há de acontecer.
Mostrai-nos coisas passadas, para que meditemos sobre elas e conheçamos o seu fim. Ou então anunciai-nos o que está por vir. Mostrai-nos o que há de vir em seguida, e saberemos que sois deuses. Sim, fazei algo de bom ou de mal, de modo que sintamos pavor e respeito. Mas vós sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que zero. Escolher-vos é apenas uma abominação. Suscitei do norte e veio, desde o oriente foi chamado o seu nome. Ele pisa governadores como lobo, e da mesma maneira que o oleiro amassa a argila, quem anunciou desde o princípio para que o soubéssemos, e desde os tempos mais antigos para que disséssemos, é justo, mas não havia quem o anunciasse, não havia quem o fizesse ouvir, nem que ouvisse as nossas palavras. Primícias de Sião, eis aqui, Jerusalém envia um mensageiro. Olho, mas não há ninguém. Entre eles ninguém deu um conselho, ninguém que dê um conselho, a quem eu possa perguntar que me responda. Sim, todos eles nada são, as suas obras não são coisa alguma, os seus ídolos não passam de um sopro e uma ilusão. No capítulo 40, vamos ver se eu acho aqui. Então, versículo 12, capítulo 40. Quem pode medir as águas do mar na cavidade de sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com o alqueire e pesar os montes na balança e os outeiros em seus pratos? Quem dirigiu o Espírito do Senhor, ou como conselheiro instruiu? Com quem se aconselhou para que se fizesse compreender? Para que instruísse na vereda da justiça, para que ensinasse o conhecimento, para que o fizesse conhecer o caminho do entendimento? Para ele as nações não passam de uma gota que cai de um balde. São reputadas como pó, depositado nos pratos da balança. As ilhas pesam tanto quanto um grão de areia. O Líbano não bastaria para o seu fogo, quer dizer, o cedro do Líbano, a quantidade de águas que tem lá, nem a sua fauna para o holocausto. Todas as nações são como nada diante dele, não passa de coisa vã e irreal. Que havereis de comparar a Deus? Que semelhança podereis produzir dele? Um artífice funde uma imagem e ourives a reveste de ouro, para ela funde cadeias de prata. Aquele que faz uma oferenda pobre escolhe uma madeira que não apodrece, busca um artífice perito, capaz de erguer uma imagem que não vacila. Então, aqui a gente está vendo o monoteísmo radical de Deus. Então, olha só, lá no versículo 28. Pois não sabes, por acaso não ouviste isso? Yahvé é um Deus eterno, Criador das regiões mais remotas da terra. Ele não se cansa nem fatiga, a sua inteligência é insondável. É Ele que dá forças ao cansado, Ele que prodigaliza vigor ao enfraquecido. Mesmo os jovens se cansam e se fadigam, até os moços vivem a tropeçar, mas os que põem a sua esperança no Senhor renovam suas forças, abrem asas como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Então aqui é a radical onipotência e o poder do Senhor. Por quê? Aconteceu que antigamente o povo de Israel achava o seguinte: nós temos o nosso Deus e os outros povos têm os deuses deles. E aí, o que aconteceu é que o povo de Israel vai ser destruído. E alguns vão pensar: é porque os deuses dos outros povos são mais fortes que o nosso Deus. E aí o profeta fala: não, na verdade não. É o Senhor que tem todos os povos na sua mão. O nosso Senhor, o único Deus. Ele que trouxe esses outros povos para cá, por causa do nosso pecado, mas Ele que tem tudo nas suas mãos. As nações são nada perante Ele. Os
outros deuses não são nada, não existem. Existe apenas um único Deus, né? Não é que os outros povos têm deuses mais fortes e os deuses deles fizeram eles conquistar a gente. Não, é um único Deus. Porque até os jovens se cansam, mas o nosso Deus não se cansa. E quem espera nele renova as suas forças. Mesmo que precise caminhar muito, o Senhor renova as forças dele. Então aqui a gente começa a ver nos profetas, especialmente em Isaías, o radical monoteísmo, um único Deus, né? Não é que a gente tem o nosso Deus e os outros povos têm os seus deuses, não. Existe apenas um Deus e Ele tem tudo nas suas mãos. E se aconteceu uma tragédia, Ele tem isso nas mãos dele também, né? Não foram outros deuses, não foram outras maldições. É o nosso único Deus que providencia tudo e nós podemos confiar nele. Então, é isso que eu tinha para falar por enquanto. A gente pode continuar um pouquinho o profeta Isaías e aí, se der, a gente talvez comece Jeremias no próximo encontro. Então vamos talvez meditar um pouquinho das passagens bonitas que a gente ouviu de Isaías, colocar à mente algumas das passagens que a gente viu. Talvez aquela passagem da vocação de Isaías, quando ele viu os serafins lá diante do trono do Senhor. Ou então dessa passagem que nós ouvimos, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças se revigoram, caminham longas distâncias. Ou então a promessa do Senhor, do Rei dos Reis, aquele que é ungido do Espírito Santo, que tem os 7 dons do Espírito, que nós queremos ter também. O profeta Isaías, quando viu aqueles serafins inflamados de fogo, ele também depois foi purificado os seus lábios. Foi uma purificação dolorosa, foi com brasa ardente, mas ele também foi inflamado de fogo. Ele pediu: aqui estou, envia-me a mim. Nós também queremos responder isso ao Senhor. Queremos também dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, purifica os meus lábios. Queremos esperar em Ti, Senhor. Nós sabemos que aqueles que esperam em Vós nunca se cansam, nunca são decepcionados. O Senhor renova as nossas forças. Se o Senhor nos purifica e as suas purificações são dolorosas, como foram para Israel, as suas consolações e suas promessas são muito maiores, e aquilo que o Senhor pode fazer é sempre mais grandioso por meio de nós e dentro de nós. Que nós possamos sempre confiar em Vós e sermos fiéis e dóceis às suas consolações e também as suas purificações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, o Senhor vos acompanhe.